Nosso texto é baseado em dois versos que estão em Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Esses versos dizem assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Com certeza esse é um texto, especialmente o verso 8, que você já terá memorizado, eu espero. Todos nós sabemos que Josué sucedeu a Moisés na liderança do povo de Deus. Vemos nesse texto, os que o conhecem já o leram totalmente. Nesse capítulo nós temos uma série de recomendações, de instruções bem definidas que foram dadas a Josué. Instruções que, se fossem seguidas, o fariam bem sucedido por onde quer que ele andasse. Então, essas instruções, por isso, se seguidas, também o farão bem-sucedido onde quer que você esteja. Dentre tantas, queremos nos deter em algumas que encontramos nestes dois versos. A primeira instrução: seja forte e muito corajoso. Será que todos nós nos sentimos assim, fortes e corajosos? Talvez a gente possa até dizer: não, porque eu me sinto forte, eu me sinto corajoso. Vai depender da tarefa que você tem para realizar. Numa determinada situação, você pode se sentir muito apto, muito forte e tem coragem de fazer aquilo. Em outras, talvez você não tenha tanta coragem e nem se sinta tão forte assim. A questão é, Deus sempre nos dá tarefas que estão além da nossa capacidade. Ele nunca nos dá algo, Ele nunca nos chama a fazer algo que é fácil para a gente fazer. Eu, pelo menos, nunca fiz nada que eu achasse fácil fazer na obra de Deus. Eu fui comerciante durante praticamente 18 anos. E durante todo esse tempo eu fui empreendedor, fui corajoso e diga-se de passagem, Deus sempre me abençoou em tudo que eu fiz, em tudo que eu empreendi. Me abençoou grandemente em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Mas na obra de Deus há coisas que são aparentemente simples, mas que não são realizadas, não podem ser realizadas na força do homem e na capacidade do homem. E muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, eu me sinto fraco. E eu me sinto sempre fraco e incapaz para tudo aquilo que Deus me chama a fazer. Medo. Tenho que dizer para você que muitas vezes nós somos assolados pelo medo. Não aquele medo, assim, mas aquela insegurança, medo de não dar certo, medo de não ser assim,
E coisas que brotam e o inimigo buzina na sua cabeça. Ai, se for assim, ai, se for assado. É por isso que o mundo exalta o forte e o corajoso. O forte e o corajoso em si mesmo. Mas Deus contraria esse pressuposto. Esse texto que nós vamos citar agora diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos. O que significa isso? Eles queriam ver maravilhas, coisas portentosas, como as que Deus fez, por exemplo, diante do povo, quando saiu do Egito, o mar se abrindo, água brotando da rocha, e muitos outros milagres que ocorreram, as codornizes que vieram e alimentaram o povo, o maná caiu do céu, coisas dessa natureza. E se os irmãos observarem, o Novo Testamento não enfatiza essas coisas, embora elas sejam manifestas. Nós vimos Jesus fazer milagres, ressuscitar mortos e tudo, mas a ênfase não é nisso. Mas o próprio Senhor Jesus não veio assim de maneira gloriosa, portentosa. Vamos ver o que o texto diz. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Os gregos querem entender tudo através da sabedoria, enquanto os judeus querem ver sinais. Paulo diz assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus. Por que escândalo? É uma fraqueza. E os judeus não podem pensar no Messias fraco. Ir até a cruz, para o judeu, é sinal de fraqueza. Ser quebrantado hoje é um sinal, na visão do mundo, de fraqueza. Mas é através do quebrantamento que a nossa vontade é quebrada e a vontade de Deus é feita em nós. Mas então, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Coisa de louco. Como é que alguém que é Deus vai para a cruz? Isso não tem lógica. Como é que alguém que é o Deus Todo-Poderoso se deixa morrer numa cruz? Mas o verso 24 diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, lá no versículo 15, que foi na cruz, quando Jesus estava morrendo pelos nossos pecados, que os poderes das trevas foram destruídos, foram desfeitos. Foi preciso ele morrer para que o poder que nos mantinha aprisionados por causa do pecado fossem quebrados. E ele continua dizendo: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. E ele diz depois: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões do mundo. Deus não chamou pessoas que eram, porque elas eram sábias, segundo o padrão do mundo. Poucos eram poderosos. E aí fala de poder econômico, principalmente poder econômico e social. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezável, que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O que significa isso? Ninguém vai poder dizer: eu sou o cara,
Eu posso, porque Deus não usa pessoas assim. Deus usa as pessoas que dizem: eu não consigo, eu não posso. Todos que foram chamados por Deus disseram: eu não posso. Deus chamou eles assim mesmo. É porém por iniciativa dele, e não minha e nem sua, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Nós não somos santos em nós mesmos, não somos justos em nós mesmos e não podemos nos redimir, mas Ele se tornou isso em nós, para que, como está escrito, em se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, voltando ao início, o Senhor quer que nós sejamos fortes, mas nele, não é em nós. A palavra é de encorajamento, quando ele disse, portanto, quando ele disse lá para Josué: seja forte e muito corajoso. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, ele diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É interessante, me veio à mente agora que Josué tinha que ser um homem corajoso para enfrentar batalhas, guerras, conflitos. Tinha que ter muita confiança em Deus e tinha que realmente sair. Era uma força quase que física, mas que também com certeza dependia de Deus. Por isso o Senhor disse: ser forte e corajoso. E o Senhor prometeu que seria com ele. Mas não é isso que nós vamos falar agora, não. Mas Paulo disse a Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. O que é graça? É poder, é capacidade para você fazer o que Deus chama você a fazer. Outra coisa, o Senhor quer que nós confiemos nele. Por que do medo? O medo vem como resultado da minha e da sua incredulidade. Mas, escrevendo a primeira epístola, que tem o nome dele, de João, ele diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Nós temos que confiar no Senhor, na sua palavra, no seu amor por nós, e podemos confiar no que ele diz, na palavra dele, e pronto. Agora, isso não significa que você antes não vai sentir medo, não significa que antes você não se sinta fraco, incapaz. Mas aí entra a palavra de Deus, aí entra a oração, aí entra uma dependência total dele. A segunda instrução que ele dá para Josué: tenha o cuidado de obedecer toda a lei de Deus. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. A nossa segurança está na obediência, e é a obediência total. Ele diz que Josué não deveria se desviar nem para a esquerda nem para a direita, é seguir exatamente aquilo que ele havia dito. Então, a nossa segurança está na obediência. Obediência à palavra. E para obedecer você depende dele, você precisa dele. A graça necessária para nós obedecermos a palavra vem dele. Mas eu tenho que fazer a escolha. A escolha é minha. Eu tenho que escolher. Eu quero obedecer. A lei
foi totalmente cumprida por Cristo, cumprida em Cristo e por Cristo. Jesus disse: não pensem que vim abolir. Opa, já passou. Aí. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus está falando especificamente das profecias que constam na lei e nos profetas. Ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir. Veio para cumprir no sentido profético, veio para viver a lei na sua essência, veio para viver aquilo que ninguém nunca viveu. Então, em Jesus, nós não encontramos pecado. Pecado é a transgressão da lei. Nós não encontramos Jesus em nenhum momento como transgressor da lei. Jamais transgrediu a lei. Quando ele foi julgado pelos homens, pelas autoridades constituídas, Pilatos disse: olha, não vejo nele crime algum. Ele não tinha pecado, não pecou, ele cumpriu literalmente a lei. Agora eu e você, nós devemos cumprir a lei em Cristo e por meio do Espírito que Ele nos deu. E quando falamos em lei, não estamos falando em seguir aqueles rituais que implicavam em holocausto, sacrifício, não. Estamos falando de mandamentos. De mandamentos que Jesus resumiu em dois: o amor ao Pai. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a esse, Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: não há um mandamento maior do que esse. Não é porque esses dois abrangem todos os demais. E todos os pecados que cometemos é contra Deus e contra as pessoas. Mas nem por isso nós devemos deixar de cumprir a lei nesse aspecto. Agora, nós devemos cumprir a lei em Cristo e por meio do Espírito que Ele nos deu. Tem muita gente: não, nós não temos que cumprir a lei. Olha, eu não sou salvo porque cumpro a lei. Eu me refiro aos mandamentos. Porque a lei, no que diz respeito aos sacrifícios, tudo isso se cumpriu no sacrifício de Jesus. Agora, os mandamentos não caducaram, não. É por isso que o texto de Romanos 8, 3 e 4 dizem assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, em outras palavras, o que a lei não conseguiu fazer em nós por causa da nossa carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então, Jesus recebeu sobre ele a condenação que pairava sobre nós devido à nossa incapacidade de cumprir a lei. Então ele recebeu sobre ele a condenação que pairava sobre nós. Agora o verso 4 diz que Jesus foi à cruz para derrotar o pecado que havia em nós e receber sobre ele a condenação que havia sobre nós. Mas o verso 4 diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o plano de Deus é que nós obedeçamos a palavra dele,
a lei dele no que diz respeito aos mandamentos, que Jesus sintetizou em dois, se você quiser, em um, que é o amor, que devemos a Deus e uns aos outros. Mas isso não é para ser vivido na força da carne, não é para ser vivido através de uma disciplina rígida, é para que nós vivamos no poder do Espírito, na graça que vem. Por isso que ele disse para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E por isso que ele diz aqui no verso 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, na força da carne, mas segundo o Espírito. Então, nós não estamos isentos do cumprimento da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. A terceira instrução que ele dá para Josué: então Josué deveria cumprir a lei literalmente, tudo aquilo que Deus havia dado. Era a segurança dele, era isso, e sempre foi, não só na vida de Josué, mas de todo homem que Deus chamou. Terceira instrução: tenha cuidado de obedecer toda a palavra de Deus para ser bem sucedido onde quer que você ande. O texto diz assim: tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. O que queremos salientar aqui é justamente o final do texto, que diz: para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Qual é a finalidade do mandamento? É impor a nós algo difícil de fazer, como se fosse um grande sacrifício, como se fosse algo, uma penitência. Não. O mandamento não tem essa finalidade. O mandamento foi feito para nos abençoar. Quando você diz para uma criança: não ponha a mão no fogo, porque você sabe que se ela puser, ela vai queimar. Você nunca vai permitir e nem vai... se você vê que uma criança tem nas mãos, se você vir que uma criança tem nas mãos uma faca, e você sabe que ela não tem habilidade para manusear aquela faca, você vai tomá-la da mão dela, e ela talvez chore se ela for se for uma criança mais nova que não tem a compreensão. Para ela você tirou o brinquedinho dela, para ela você tirou algo que ela estava gostando de ter nas mãos. Então você disse que ela não podia ter, ela não compreendeu, você tirou, quem sabe, até a força, e ela começou a chorar. Para ela você foi mal, para ela você fez uma coisa que desagradou profundamente aquela criança. Mas se você é pai, ou se você é responsável por aquela criança, você sabe que você fez o bem para aquela criança. Mas uma criança maior, você dá ordem e diz: olha, não faça, porque se fizer você vai estar mal. Não é para impedir, não é para prejudicar, é para abençoar. Então, quando Deus estabeleceu princípios, estabeleceu leis que regulam a nossa relação uns com os outros, que regulam a nossa relação com as autoridades, com os pais, com os superiores hierárquicos, que regula a nossa relação com o cônjuge, com os pais, com os filhos. Então, isso deve ser considerado não como um mal,
Porque o texto diz, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não há erro. Se nós obedecermos os princípios de Deus, nós não erramos. Nós não vamos nos dar mal. Quarta instrução: não deixe de falar da palavra de Deus. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Há momentos em que, devido à oposição que você recebe quando você diz coisas que as pessoas não querem ouvir, e muitas vezes as pessoas criticam você, muitas pessoas detonam realmente aquilo que você está dizendo, então a tendência é, eu não vou falar mais. Jeremias, no momento da sua vida, resolveu consigo mesmo que não falaria mais a palavra de Deus. Esse texto impactou bastante a minha vida em várias ocasiões. Mas Jeremias confessou que era impossível deixar de falar a palavra de Deus. Ele disse assim, Jeremias 27, Senhor, tu me persuadiste e fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Agora ele vai explicar por quê. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Sempre que ele pregava, ele estava denunciando a violência e a destruição. Estava dizendo que por causa da maneira errada do povo se comportar, ele seria destruído. E ninguém gosta de ouvir falar dessas coisas. Ninguém gosta de uma pregação que vai dizer, olha, vai acontecer uma catástrofe aí por causa do que você está fazendo. Não, ninguém quer ouvir isso. Por isso, a palavra do Senhor trouxe insulto e censura o tempo todo. Só pessoas que diziam, você não está falando em nome de Deus. Deus não pode dizer essas coisas, mas Deus estava dizendo essas coisas. No verso 9 ele diz, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. É como se ele quisesse, eu não vou falar. Mas essa chama ardia, essa chama era impossível de ser contida. E ele disse, já não posso mais conter. Essas palavras. O propósito dele era não falar. Mas ele não chegou à conclusão que não podia conter-se. Muitas vezes temos dito aquilo que Jesus já disse, a boca fala do que está cheio do coração. Jesus disse assim, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Quem tem o que é bom dentro de si, o que vai sair é coisa boa. Ele vai falar coisa boa, são palavras boas, é o seu bom tesouro. Mas se alguém não tem um bom tesouro, o que vai sair é coisa ruim. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então a gente fala, a gente diz aquilo que tem no coração. Então você só terá para dizer o que entesourou. Você só poderá dizer, você só dirá o que você entesourou, o que você guardou.
É por isso que o texto diz: não deixe de falar as palavras deste livro. É por isso que, como é que ele poderia falar das palavras do livro, se a palavra do livro estivesse no coração dele? É por isso que antes o Senhor já havia determinado, não só a ele, mas a todo o povo de Israel, o seguinte: o Senhor determinou que a sua palavra esteja em seu coração, em meu coração. Deuteronômio é o próximo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é o mandamento. E o que vem depois é que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Porque se não estiver no coração, o verso seguinte vai mandar ele falar para os filhos. Vai mandar que eu e você falemos para os filhos. Nós não podemos falar de algo que não temos no nosso coração. Agora, como é que a palavra vem para o coração? Como é que ela é entesourada em nosso coração? Para isso você precisa ouvir. O texto diz: ouça, ó Israel. Agora, ouvir no sentido bíblico não é estar ouvindo uma palestra que você ouve, sai dali e você não sabe o que você ouviu. Ouvir é para obedecer. Então, vem a quinta instrução para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite. Uma outra versão diz: antes medita nela de dia e de noite. Agora, então eu preciso meditar. Eu preciso ouvir, preciso meditar no que eu ouvi. Agora, para que eu possa meditar no que eu ouvi, existe a necessidade de algo antes, que já falamos aqui. Eu não estou dizendo nenhuma coisa nova. Eu estou dizendo algo que eu sei que a grande maioria dos que aqui estão não fazem. E é por isso que eu estou dizendo. Para meditar na palavra de Deus, você precisa antes memorizá-la. Eu pergunto sempre nas reuniões, e nem todos os que deveriam saber na ponta da língua o texto que foi combinado para memorizar, o têm memorizado. Se você não tem o texto memorizado, como é que você vai meditar nele? Porque, veja, você ouve e sai. As palavras que eu falo aqui, apenas 8% você consegue captar durante algum tempo e depois você esquece. Como é que você vai poder meditar em algo que vai se perder? Se você memorizar. Aí a importância de você ler uma vez, ler duas, ler três, ler quatro, ler cinco, ler 10, ler 100, ler quantas vezes forem necessárias. Para você meditar na palavra de Deus, você precisa memorizá-la. Isso aí. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, você aceitou, recebeu.
Se você guardar, eu entendo, tem um significado de ouvir e saber repetir aquilo que você ouviu. Isso é memorizar. Agora, o verso 2, que depois disso você vai poder fazer uma coisa: se der ouvidos à sabedoria. Você ouviu, mas você não entendeu. Você não entende tudo que você ouve. Ou se entende com a mente, não entende ainda com o coração. Você ouviu. Mas para você entender, para que aquilo passe a fazer parte da sua vida, você precisa dar ouvidos à sabedoria. Que sabedoria é essa? É a sabedoria que vem de Deus. Você ouviu, memorizou, vai ficar pensando naquilo, e através dessa meditação, naquilo que você memorizou, vai vir o entendimento. Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, que pode ser traduzido por discernimento, por entendimento. Se clamar por entendimento, se você pedir, eu quero entender, e por discernimento, gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Lembre que a palavra tem que ser entesourada. É preciso que você a busque para ter um tesouro que você vai esconder. A palavra diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas se nós fizermos isso, o texto diz: então você entenderá o que é temer o Senhor. Ah, você vai temer. Quando ele disser: olha, faça isso, você vai fazer. Quando ele disser: não faça isso, você não vai fazer. Porque você conhece quem falou. Porque esse entendimento não veio com a sua mente, veio com o conhecimento revelado de Deus. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Você pode dizer: eu conheço Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então, memorizar é guardar, é armazenar no coração. Memorizar é importante para você depois receber discernimento. Memorizar é importante para você entender. Memorizar é importante para você conhecer a Deus. Jó foi um homem temente a Deus. E um homem que Deus disse que não havia outro igual entre os seus contemporâneos. Talvez Jó pensasse que soubesse tudo acerca de Deus. Mas no final da vida ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir dizer, agora os meus olhos te veem. E ele se sentia um bagaço, um caco velho, porque ele sabia que não sabia coisa nenhuma. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você descobre que você não sabe nada. Essas pessoas que se dizem muito sabidas nas Escrituras, embora todos nós devamos sabê-las, cada dia eu sei que eu não sei. Quando eu leio a palavra de Deus, parece que eu digo para Bia: olha, parece que eu nunca li esse texto. Já perdi a conta de quantas vezes eu li. A sexta instrução: cumpra fielmente tudo quanto está escrito na palavra de Deus.
para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. A finalidade de você meditar, memorizar e meditar é para você viver. Aquilo tem que ser parte da sua vida, aquilo tem que ser parte da sua existência. É algo que é impossível de você deixar de viver e fazer. Você não vai conseguir fazer de outra maneira, porque aquilo já entrou, aquilo já é parte inerente de você. Aquilo foi cristalizado, aquilo foi armazenado, aquilo foi entesourado. Então, a sexta instrução é: cumpra fielmente tudo que está escrito na palavra de Deus. Não faz sentido você falar, porque a primeira coisa que Deus diz para ele é: não deixe de falar deste livro da lei. Não, primeiro você não vai ter a mínima vontade de falar, se não tiver no coração. Não faz sentido você falar de uma coisa que você ouviu, não faz sentido falar do que você não guardou no coração, não faz sentido falar do que você não meditou, não faz sentido falar do que você não compreendeu, não faz sentido falar do que você não conhece. Não faz sentido falar do que você não faz e nem quer fazer. Você não vai ensinar o seu filho a fazer uma coisa que você não faz. Normalmente os pais até fazem isso. Meu filho não faz isso, mas o filho olha e vê que o pai está fazendo aquilo. Isso é tolice, eu diria burrice ao extremo. Me perdoe o termo, mas é muita tolice. É preferido você ficar calado. Porque quando você fala, você faz com que ele perceba que você faz exatamente o contrário do que você diz. E um dia ele vai dizer na sua cara: olha, você manda eu fazer, mas você não faz. A sétima instrução: só então você será próspero e bem-sucedido. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Para você obter a sétima instrução, você precisará cumprir as 6 primeiras. Isso não é mágica. Isso não é clichê. Isso é morrer para viver. Para concluir, foi por isso que Jesus não deixou nada barato. Eu e você precisamos fazer uma escolha. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Então, meus irmãos, nós não temos alternativa. Ou a gente realmente crê nesse livro e procura viver esse livro. E eu não estou chamando você para uma tarefa fácil, eu diria impossível. Por isso que ele começa dizendo para Josué: seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Mas, como dissemos, não é no sentido senão, nós devemos ser fortes nele, e a nossa coragem vem da nossa fé em quem falou. Ele falou, ele é digno de confiança. Tudo pode falhar,
mas a palavra dele não vai falhar. Amém?